E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Falando no Popular. Hoje eu queria falar sobre comunismo, capitalismo e o que isso tem a ver com o trabalhador brasileiro. Bom, é importante a gente salientar que hoje em dia tá um pouco que na moda, né? Em tudo quanto é lugar a gente vê que a gente fala que comunismo é isso, que comunismo é aquilo, socialismo, capitalismo, essas ideologias, e ninguém explica exatamente o que são essas coisas, de onde elas vieram, quem inventou e por que inventou essas ideologias, né? Bom, é importante a gente voltar um pouco no tempo e entender que esses ismos, capitalismo, socialismo, anarquismo, surgiu lá no século XIX, no século em que é conhecido pela história como século das luzes, né? Da iluminação do homem, da razão humana e essas coisas, né? Porém, o que isso tem a ver com o trabalhador brasileiro? Bom, traçando um paralelo histórico, que essas filosofias, né, foram inventadas, pensadas no século XIX, e a maioria dos trabalhadores brasileiros são negros. Essas ideologias elas não fazem um recorte racial que deveria, né? Então, assim, quando alguém está falando de comunismo, quando alguém está falando de capitalismo, eles não estão levando em consideração a realidade do trabalhador brasileiro, que não é uma realidade de um trabalhador. É importante a gente entender que o Brasil vive numa sociedade escravagista em que não fez uma revolução após a libertação dos escravos, né? A estrutura de trabalho brasileira, ela não é a estrutura de trabalho clássico europeia que a gente tinha quando foi inventado isso, né? Na Europa você tinha trabalhadores altamente explorados, mas daí você entender a questão como no Brasil nós temos a maioria de trabalhadores escravizados, existe uma diferença política, sociológica, filosófica de escravo para trabalhador explorado. E aí quando a gente faz o recorte para a atualidade, quando a gente vai falar de direito, de justiça, de democracia, a gente não está falando para essa massa de trabalhadores brasileiros que não tem direito algum, né? Que moram nas favelas, que moram nas ruas. Essas pessoas são totalmente invisibilizadas. Ou seja, quando alguém fala de comunismo, de socialismo, qualquer uma dessas ideologias, elas estão sumariamente, automaticamente excluindo a grande massa das pessoas brasileiras, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas nem sequer estão inseridas nesse tipo de pensamento. Então, quando a gente for falar sobre essas coisas, comprar discurso, comprar ideias, comprar qualquer tipo de posicionamento político, é importante a gente entender o que isso significa, quem inventou isso, por que inventou e o que a gente tem a ver com isso. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, manda aí no canal, escreve aí nos comentários que a gente está aqui para poder tentar bater um papo e tentar produzir uma sociedade melhor aí no futuro. Tá bom, galera? Um abraço aí. Obrigado.